1 João 5,16 está escrito assim. Todo mundo achou aí? Então bora lá. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse digo que não ore. A hora que a gente pega esse texto aqui para ler, o que mais chama atenção nossa aqui? Pelo menos minha, naturalmente, a primeira pergunta que eu faço é qual? Qual que é pecado para a morte? Só que Joãozinho, não é esse que é a ênfase que ele quer colocar no texto. Qual que é a ênfase que João está colocando aqui? Se você vir seu irmão pecar, ora por ele, e Deus vai dar vida para ele. Olha, mas poxa vida, eu queria saber o que é pecado para a morte. Tudo bem, a gente pode um dia, vou estudar melhor. O que me chama atenção é a facilidade às vezes que nós temos. E eu falo porque, quando eu falo nós, não é de pagando de gatinho não é fazendo charminho não, é porque é nós mesmo. A primeira coisa, eu durante muito tempo, a minha preocupação com esse texto sempre foi: qual que é o pecado para a morte? Só que a ênfase que João está colocando aqui não é no pecado. Ele está colocando a seguinte ênfase: se você vir seu irmão pecar, ora para ele. Mas como é que eu vou saber se é para a morte? Irmãos, normalmente, eu já tive muita essa preocupação. Será que eu já pequei, blasfemei contra o Espírito Santo e não tem perdão? Quem já teve esse... Se você pensou isso, é porque você não pecou. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece na vida dele é uma acomodação mental. Ele não vai ter percepção que pecou. Então, é um pecado deliberado e aí existe uma acomodação mental. Eu só quero dizer para os irmãos o poder que a oração tem. Porque eu naturalmente, eu diria, olha, se meu irmão pecou, ele que tem que pedir perdão. Mas através da minha oração, tudo pode disparar, tudo pode começar com a oração. E essa semana foi muito, semana passada, essa semana foi muito interessante, que a gente experimentou várias situações onde a igreja foi solicitada a orar. A gente tem uma tendência a crescer um lado só do corpo da gente. E isso é disfunção. A gente, quando ensinou sobre as 5 disciplinas que nós precisamos ter para ser um crente saudável, para ser um discípulo, essa palavra para mim, irmãos, ela é muito mais poderosa do que falar crente, do que falar evangélico. Para falar a verdade, eu às vezes tenho até vergonha de falar que eu sou evangélico. Não é eu me envergonhar do evangelho, não. É porque a palavra já está tão ridicularizada que às vezes falar, fulano é evangélico, né? Sou até mal. Mas discípulo para mim ainda é uma palavra forte, porque discípulo é o aluno. E nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos crescer em 5 áreas. E se eu cresço muito numa área, eu estou crescendo errado. Eu já tive a oportunidade de ir, se os irmãos não tiveram, assim, é muito interessante, de ir no Caminhos para Jesus, o núcleo assistencial Caminhos para Jesus. Lá tem as crianças que têm hidrocefalia. E você vê as criancinhas assim, se você for pegar a proporção, o corpinho da criança assim, e a cabeça assim, bem, né? Aquilo não é normal.
Tanto é que ela está ali, merecendo cuidados especiais, né? E por que eu estou falando isso? Porque irmãos, eu não estou exagerando. Tem vezes que eu fico aqui, eu chego aqui umas 7 horas da manhã e fico até 6 horas da tarde, basicamente estudando. E nesse período, eu tenho que me lembrar e falar assim, cara, vamos orar. Porque eu tenho que parar. Eu falo, e aí eu tenho uma lista de coisas que eu tenho orado, aí eu paro para orar. Irmãos, parece brincadeira. Nós tivemos um pedido de oração aqui, dos irmãos que perderam uma cachorrinha. Né? A Lália perdeu a Thalia, né? E já tinha mais de uma semana. E aí teve um dia que eu cheguei, que eu tô vendo ela chegando triste, né? Falei, será que algum problema? E era um problema, porque a cachorrinha tinha sumido. E um amigo meu me perguntou, mas você vai orar por isso? Eu falei, vou. E peguei a Bíblia, em Provérbios, capítulo... Aí, se você não sabe esse provérbio, talvez você saiba que a Adriana é a pastora dos animais. Provérbios, capítulo... E peguei a Bíblia em Provérbios, capítulo 12, versículo 10, que está escrito assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. E aí, depois, eu acho mais de uma semana desaparecida, encontraram a cachorrinha. Sabe? Eu tenho isso como resposta de oração. E aí, na hora que a gente vai para a palavra de Deus, a gente observa, irmãos, olha a importância da oração. Quando eu falei nas 5 disciplinas, quais são as 5 disciplinas que nós precisamos crescer e nos monitorar diariamente? A proclamação da palavra, oração, comunhão, o serviço e antes, eu falo antes, é por questão didática, viu, irmãos? É ensino e serviço. Proclamação da palavra, falar de Jesus para alguém. Oração, comunhão, ensino. A gente falando de ensino, está falando da palavra de Deus. Aprender e ensinar. E serviço. Servir a Deus, servir a igreja e servir a comunidade. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então persiga essas 5 disciplinas. Quando a gente fala que o propósito de Deus é nós sermos iguais a Jesus, como que eu vou ser igual a Jesus? Persiga essas 5 disciplinas. A gente que às terças-feiras estamos estudando sobre... Foi mandamento recíproco? Não, acabou a série mandamento recíproco. Agora estamos estudando sobre fruto do Espírito. Fruto do Espírito, irmãos... amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, e isso é ser igual a Jesus. E se nós queremos ser, persiga essas 5 disciplinas diariamente. Nós temos o hábito de querer viver subjetivamente. O que é subjetivamente? Eu tenho que glorificar a Deus. Como glorificar a Deus? É glorificar a Deus com o que eu estou fazendo. Agora, proclamar o Evangelho, tem como eu monitorar isso diariamente? Tem como eu chegar e falar assim, poxa vida, eu não falei de Jesus para ninguém hoje. Tem? Tem. Né? Orar, tem como eu monitorar? Mas tem como eu monitorar se eu orei hoje? Tem. Olha, eu estou orando 5 minutos todos os dias, glória a Deus. E aí depois você começar a orar 10 minutos todos os dias.
E aí depois, meia hora todos os dias. E tem a questão de você reservar um tempo para orar, e tem a questão também da gente orar sem cessar. É você ter essa percepção que a todo instante você é um discípulo de Jesus. Nós ocidentais, nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de desligar a nossa vida espiritual da nossa vida, a gente fala, né, espiritual e secular. Parece que tem uma chavinha na gente que fala espiritual, secular. Nós ocidentais ainda temos essa facilidade ainda maior. É por isso que a gente vê, né, às vezes a gente tem um comportamento no trabalho da gente, onde a gente é ranzinza, hostil, e aqui no ambiente da igreja a gente é uma maravilha. A gente é praticamente a quarta pessoa da Trindade, né? E às vezes em outro ambiente nós temos um outro comportamento. É porque a gente... Então orar sem cessar é eu ter essa percepção que a todo instante eu sou discípulo do Senhor, sabe? Orar sem cessar, irmãos. A gente tem essa capacidade de abrir um jornal e não ver as coisas com naturalidade, porque está virando natural. Nós temos naturalizado a violência. E a hora que a gente vê esse texto, se alguém vir seu irmão pecar, ore por ele. Isso é um conselho de João. Na hora que a gente vê a vida de Paulo, então, irmãos, e aí é sobre isso que hoje eu estava lendo o livro de 1 Timóteo. A gente fica meio que escandalizado, meu. Na hora que você olha Paulo, como que ele levava a sério essa questão da oração? Tem uma frase de Tozer, que ele fala assim: às vezes nós deixamos as maiores verdades adormecidas em nossas almas, junto com as piores mentiras. Porque se eu perguntar, cada um de nós aqui, se a oração é algo importante, eu tenho dúvida se alguém vai chegar e falar assim: não, não é. Mas eu não vou perguntar, como também não vou perguntar. Se eu perguntar se todos aqui têm uma vida, uma rotina, uma disciplina de oração diária, pode ser que eu vou ouvir: não, não tenho. Mas só que nós não temos dúvida que é algo importante. Nós sabemos que é algo importante. Por isso que o Tozer, ele tem essa frase que às vezes nós deixamos as maiores verdades adormecidas junto com as piores mentiras da nossa alma. Porque às vezes se eu perguntar também, irmão, você sabe que falar palavrão é um pecado? Sim, eu sei, mas eu não falo não. Tudo bem. Então você tem que falar palavrão, que é algo negativo, está adormecido lá juntamente com a questão de não estar orando. E quando nós deixamos essas verdades adormecidas na nossa vida, elas perdem o poder para nós. Nós precisamos, irmãos, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, não deixar adormecido. Não deixar adormecido. Muitas vezes, e se acontece com você, não se sinta privilegiado ou desprivilegiado, porque acontece comigo também. Muitas vezes nós estamos em alguma situação complicada, alguma situação difícil, a gente tenta de tudo, irmãos. De tudo. A gente tenta tudo. A hora que a gente não consegue, a gente vira e fala: já tentamos tudo, meu. Agora é só oração. Não é? O que diz lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1? Paulinho fala assim: antes de tudo, exorto que use a prática de quê? Súplica, orações, intercessões e ações de graça.
Antes de quê? Antes de tudo. Muitas vezes, quando o leite já entornou, que o problema já está configurado, que a situação já está... Aí eu falo assim, não, agora é só oração. Mas a palavra nos ensina, antes de tudo, porque a oração tem esse poder. Quer ficar escandalizado junto comigo, irmãos? Vou ler, a gente vai ver alguns versículos aqui. Vamos começar, eu queria ver em Paulo. Paulo 1. Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha o quê? Testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo, inclusive, aqui chama Deus para ser testemunha dele. E olha algumas palavras que expressam intensidade. Paulo fala assim, de como incessantemente, isso expressa intensidade. Não era orar aqui e depois orar daqui mais passado, da semana que vem eu vou orar para você de novo, né? E isso está me fazendo aqui, irmãos, e recebo aí em primeira mão, porque eu tenho a lista com o nome dos irmãos e eu vou orando por bloco. Não, hoje eu vou orar aqui, fulano. Ah não, agora eu vou orar. Aí Paulo já veio aqui e desbancou minha listinha, velho. Incessantemente. Por que eu fui ler esse versículo, hein? Mas amém. Não, mas tá aqui, então não vou mexer não, irmãos. Aí você vê a preocupação de Paulo com os romanos. Porque Paulo, irmãos, ele era apóstolo. Ele ia em determinada cidade, instalava ali como igreja e chamava os irmãos, pregava, ganhava aquelas pessoas, treinava alguém para ficar ali naquele lugar e ia para outro lugar. Esse é o ministério apostólico. Só que aqui Paulo está aqui discipulando os irmãos. Paulo ainda nem tinha ido em Roma. Por isso que ele fala, Deus sabe, eu tenho orado por vocês incessantemente, a fim de ter uma oportunidade de ver vocês. Aí você fala assim, é porque Paulo tinha uma pechada lá, os romanos, né? Então vamos ver com os coríntios. Os romanos é a igreja que reunia em Roma, né? Aí vem os coríntios, capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Observa comigo, irmãos, expressões de intensidade. Sempre expressão de intensidade. Dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Paulinho vai falar assim, não cesso, novamente, irmãos, expressão de intensidade. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Também com os irmãos de Filipos, ou seja, os filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e o 4. Paulinho fala assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, olha aqui, dou graças a meu Deus todas as vezes, expressão de intensidade, fazendo sempre, expressão de intensidade, e com alegria, oração por todos vós, em todas, intensidade de novo, as minhas súplicas. Se você for pegar os Colossenses, capítulo 1, versículo 3,
Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 1 Tessalonicenses 1:2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. A gente precisa receber isso do Senhor e não deixar essa verdade adormecida no meio de tantas mentiras. Lucas 22:21, o Rafa vai ler para a gente, mas antes eu queria que a gente pensasse uma coisa. Pedro era o que de Jesus? Discípulo. Irmãos, e nós temos pedido ao Senhor, eu quero ver cada um de vocês com pelo menos um discípulo aqui, cuidando de alguém, você tendo essa consciência, eu sou o responsável espiritual por essa pessoa, eu vou alimentar essa pessoa de Deus, eu é que vou cuidar dessa pessoa. E aí, eu fico imaginando, ter um discípulo com algum problema. Olha, Pedro, Satanás me pediu para cirandar com a sua vida. Se Deus me mostrar isso, irmãos, e falar assim, Éder, Satanás está indo cirandar com a vida do Rafael. Eu acho que, malo, eu vou trocar de roupa. E pode ser a hora que for, vou lá na casa dele. Rafael, o que foi? Não, cara? Não, velho. Não, tem que conversar com você. Porque Deus, o Satanás falou comigo que ele vai cirandar com a sua vida, cara. Então você vai fazer isso. Ó, não faz isso, não passa em tal lugar. E vou querer como um bom cuidador. Mas o que Jesus fez? Pedro, Satanás, ele quis cirandar com a sua vida. Lê pra gente aí. Isso também o Senhor, Simão, disse Satanás, nos pediu para cirandar contigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, Simão, né? Satanás, ele pediu para cirandar com a sua vida como um trigo, te moer. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Será que esses versículos aqui, será que esse momento que a gente esteve compartilhando aqui, são suficientes para a gente entender a importância da oração? Se você me perguntar, por que Deus resolveu mover, agir pela oração? Eu falo, cara, eu não sei. Mas Ele resolveu fazer isso. Eu queria que neste momento, irmãos, a gente orasse aqui. Sabe, eu queria que você exercesse isso aqui. E se você achar melhor, para o cantinho, se ajoelhar, sabe? A Bíblia fala, se a gente orar conforme a vontade de Deus, Ele vai atender, irmãos. Queria que você colocasse diante de Deus neste momento, sabe? Ora pelos pedidos que você tem, ora pela sua família. Aquela situação que já te foi trazida que é irreversível. Aquilo que o médico já falou que não tem jeito mais. Aquilo que o companheiro, a companheira já disse que não quer mais, já o relacionamento terminou. Eu quero dizer para você que a última palavra não é nem sua. A última palavra é do Senhor. Sabe, eu queria que você neste momento ficasse aí na sua liberdade de ir para o seu canto, onde você estiver, se você quiser ajoelhar, mas que você orasse ao Senhor. Se Satanás nesse momento está pensando em cirandar com a vida de alguns dos irmãos, no poder da nossa oração, o Espírito Santo vai cuidar desse irmão, para que a fé dele não seja desfalecida. E nós precisamos orar, e se por um acaso o médico já deu a definição que não tem jeito,
A última palavra não é dele, é do Senhor.